Essa estação aqui era maravilhosa. Maravilhosa essa estação. E parece que eu estou vendo o pessoal aqui, ó. A estação ficava lotada de gente. Bagagem para tudo quanto é lado. Eu não sei te falar número, mas seriam milhares de pessoas que passavam aqui por aqui. Aqui passam uma média de 80 trens por dia. Em dias normais, cerca de 2.500 pessoas partem daqui. Daqui de Campinas, de região e tal, pegava o trem aqui nesse percurso para ir para São Paulo trabalhar, em Vinhedo, Louveira, toda essa região era um trem que eles utilizavam como meio de transporte. Na parte mais antiga do centro de Campinas, a fachada gótica vitoriana, imponência inglesa de um patrimônio histórico e cultural da cidade. A estação ferroviária é símbolo de desenvolvimento, é também imagem de abandono. 8 anos depois, a estação da FEPAS em Campinas virou espaço cultural e preservado. Para surpresa do ex-ferroviário Ariovaldo, o vagão onde trabalhava ainda está aqui. Na hora que eu cheguei na porta lá, que eu olhei aqui, deu até uma baqueada, porque aqui tem uma vida. Esse vagão, geralmente, a gente saía com ele, ficava no desvio, em alguma estação, onde se ia dar manutenção. Aí você teria que esperar os trens passageiros, os trens de carga passar para você conseguir um intervalo para você trabalhar. Aqui, a gente fazia assim, ó. Pera aí. O antigo vagão dormitório, de tão aberto, está se desfazendo. Estamos em Vinhedo. A estação, destino de todos os dias de seu Sirzede, hoje é uma imagem aos pedaços. O trem é um patrimônio do Brasil, né? O ônibus, na época, ele saía daqui de Vinhedo, ele fazia um circular. Ele fazia um ônibus direto, como tem hoje. Então demorava 1h15 daqui lá, até mais. Meu trem não, eu pegava aqui, 10 minutinhos já estava lá. Isso daí foi na década de 80 e poucos para cá, que eu peguei, né, até 88. A gente foi vendo assim, aquela morte lenta da ferrovia, né, teve uma morte lenta. O trem húngaro funciona desde 1976 no trecho São Paulo-Campinas e a partir de 1978 foi ativado o trecho até Rio Claro. A desativação do trecho Campinas-Rio Claro será feita a partir do próximo dia 16. Era um trem de alto luxo, tá? É um trem mais sofisticado, vamos dizer assim. Eles achavam que não trazia retorno, né? A última viagem do Expresso Azul vai ser no próximo domingo. O trem de luxo que sai de São Paulo e passa por 7 cidades, incluindo Campinas, até chegar em São José do Rio Preto, foi inaugurado em junho do ano passado. Aqui não deixaram nem concorrer com os ônibus, tá? Aqui a passagem em torno aqui era de 20% a 30% mais barato que os ônibus. O ônibus está caro, está muito caro, está tudo caro. O governo não pode achar uma coisa barata para a gente que eles tiram, pô. E quando os ferroviários decidiam entrar em greve... Só o trecho Campinas-São Paulo e São Paulo-Campinas está funcionando. Mesmo assim, com o número de trens reduzido para 10. Em dias normais, funcionam 16 trens. Agora, quem vier da capital para o interior tem que desembarcar em Campinas, tomar um ônibus até Rio Claro e, se for o caso, de lá embarcar de trem novamente para outras cidades do interior. Prejudicando muita gente, viu? O senhor já tinha passagem até Rio Claro? Passagem para Rio Claro. Agora eu não sei como é que eu faço com um molequinho de 1 mês e 45 dias e uma menina de 6 anos, uma de 8. Quem ficou 1 ou 2 dias sem trem não imaginava o que seria ficar sem esse meio de transporte para sempre. E aquilo foi parando, foi acabando, quando viu, não tinha mais. Passei a vida vendo trem. Quando eu cheguei aqui, né, quando meu pai fez a casa ali é um movimento danado. Não tinha ônibus, não tinha asfalto, então o fluxo só aqui mesmo. O aqui do Seu Domingos é na frente da estação ferroviária de Hortolândia. Famílias ocupam a construção guardada por um cachorro. Eu costurava, né? Então eu ia buscar costura, eu ia buscar aviamento, tudo de trem. É uma coisa antiga que está fazendo falta, não é, bem? Você tinha 8 trens,
sentido capital e 8 trens sentido interior. Tá? Durante as 24 horas do dia você tinha 32 trens, 32 passageiros. A ferrovia foi escateada. Com a falta de manutenção dos trilhos, cada viagem é feita em média em 13 horas. Foi deixando de ter investimentos, foi deixando, por exemplo, de comprar dormente para trocar na via permanente, de trilho. Já há algum tempo a rede vem sentindo problemas e dificuldades na obtenção de peças sobressalentes e de reposição para manutenção do trem. Depois que privatizou, isso foi em janeiro de 99, ela teve um ano para manter o passageiro. A ferrovia está privatizada há 2 anos e a Ferroban anunciou o fim do transporte de passageiros. A concessão foi em transporte de carga. Tá? Por isso que eles abandonaram todas as estações. A FEPASA acredita que entregando a linha para a iniciativa privada vai melhorar a qualidade do transporte ferroviário. Transferindo para a iniciativa privada, que tem muito mais condições de investimento e dar com isso dignidade ao transporte de passageiros. Apesar das afirmações, no dia 14 de março de 2001, o transporte de passageiros parou. Alguns vieram de outras cidades, especialmente para um adeus. Assassinar os trens de passageiro? E chegou o trem das 9, o trem da partida. Seguimos viagem até Sumaré. Como previsto pela concessão, esta malha passa a carregar apenas cargas. A vontade de chorar, né? Desespero ver o fim de tudo. Uma coisa que não mudou é se para, que aqui a gente parava a composição do vagão-trole, aqui a gente trabalhava muito, né, manutenção. Até lanche ele fazia para nós. O Marcão foi uma pessoa que acompanhou toda essa transição. Não entrava ninguém, teve uma época que ele ficou aqui e não entrava ninguém nesse parque. Eu estou desde 1967. Aqui na ferrovia mesmo, aqui no mesmo barzinho, mesma coisa. Nós fomos teimosos, né? Ficamos aqui praticamente quase 3 anos, 4 anos, sem nada. A gente ia tocando, até porque eu sabia que um dia viria alguma coisa. Seu Marcos foi personagem do fim de uma história. No bar, o trem de cores é a imagem feliz de uma época passada. A imagem que fica é da história que se vai, o trem de passageiro. E na história que deve vir, ele também quer participar. Eu não sei se eu vou conseguir ver o trem como era antigamente, mas agora vem o trem bala, então a gente torce para ter um outro meio de transporte. Estamos de volta com o Jornal Especial em comemoração aos 30 anos da IPTV. Aqui, estamos fazendo hoje aqui do prédio da FEPASA em Campinas. E essa estação aqui, ela está um pouco mais preservada, mais bem preservada que a maioria das estações de trem de passageiro por este país afora. Mas vamos aproveitar que nós estamos aqui do lado de fora do prédio da antiga FEPASA para você relembrar um pouquinho do que já foi a história desse prédio. Ele foi construído em 1880, mas o trem chegou a Campinas bem antes disso, por volta de 1872, mais precisamente no dia 11 de agosto de 1872. Campinas foi um dos primeiros municípios do país a receber a ferrovia e todos os avanços que ela representou. Nós estamos falando de uma época em que Campinas tinha apenas 30 mil habitantes. E Eduardo, nesse período os trilhos já chegavam aí de Jaguariúna ou não? Não, Luciana, essa estação onde você está é muito mais antiga. Ela já tinha 70 anos quando essa daqui foi construída. Os trens saíam daí, isso aqui foi foi em 1946, abril de 1946. Os trens saíam daí, chegavam até aqui e daqui saía o ramal para Amparo e continuava a viagem. E a viagem daqui para Campinas, ela era feita em mais ou menos 1h30. Hoje a gente faz esse trajeto em meia hora de carro, ou então, como eu disse, quem quiser fazer turismo nessa Maria Fumaça, faz esse trajeto em 1h20. Mas ela já colocou muita gente nos trilhos, vamos ver que ela já deu muito o que falar. O passeio turístico de Maria Fumaça entre Jaguariúna e Campinas foi inaugurado em 1981. Nesta primeira viagem, o trajeto foi mais curto. Só os 7 quilômetros de Jaguariúna a Carlos Gomes. Primeira vez que você viaja no Maria Fumaça? Aham. O que você está achando? Incrível. Além de apresentar o antigo meio de transporte para muita gente que nunca andou de trem, o passeio desperta lembranças de muita gente. Muito emocionado de revivendo